deixe o perverso os seus caminhos, o iníquo os seus pensamentos. Convertam-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Então é tempo de nós invocarmos e de nós buscarmos a presença de Deus, porque os planos de Deus, amém, são maiores e são melhores do que os nossos. Então a palavra fala para que nós venhamos nos converter dos nossos maus caminhos, amém, e buscar a Deus que é misericordioso para perdoar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, graças te damos, ó Pai, por esta manhã, pela tua presença, Senhor, aqui nesta casa. Obrigado, meu Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor a vencer, Senhor, as dificuldades, as barreiras, meu Pai, para estarmos, ó Pai, aqui na tua casa invocando o teu santo nome. Seja conosco, meu Deus, que através do louvor, que nós possamos alcançar o teu coração, meu Deus, e que tu possas, Senhor, servir-nos, ó Deus, com a tua palavra, Senhor, aqui nesta manhã. Que nós não saiamos, ó Pai, daqui da mesma forma como nós chegamos aqui, mas que a porção da tua palavra venha surgir o efeito, a qual ela será lançada, Senhor, aqui nesta manhã. Receba, Senhor, este louvor e que teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, o louvor tem a oportunidade. Amém. Vamos louvar? Usa as tuas mãos, vamos começar aqui, ó. Quem derrotou a escuridão e me amou, continua, até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz, sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão o filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor, meu Deus, tomou o meu lugar, e a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Vamos dizer, ele é digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Vai subindo e diz: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu,
Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, na minha cruz levou, sua vida entregou. Obrigado, Deus, diga. Para me resgatar, pra sempre eu canto O quê? o que fizeste a mim. Maravilhosa, Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. pra mim, diga. Para me resgatar, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Obrigado, Deus, diga. Ele reina, diga. Jesus reina e vivo está. Declara comigo. E vivo está. Ele reina, Ele reina. Sim, Jesus reina e vivo está. para Vivo está. manjedoura vazia E a cruz também está vazia, e o sepulcro o vazio está. Vazio está. manjedoura vazia E a cruz também está vazia, e o sepulcro, igreja, vazio está. Vazio está. mas eu quero com nesta você manhã, meu Deus, declarar alguém no trono, e o trono ocupado está. Ele reina, sim, Jesus reina e vivo está, igreja. E vivo está. Ele reina, sim, Jesus reina e vivo está. E vivo está. Ele reina, diga. Ele reina, Diga sobre mim, Jesus reina sobre este lugar, Senhor. e vivo está. Vivo está. Você pode dar glórias a Ele. Aleluia. Quando declaramos isso, amém? Sobre este lugar, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Amém, Ele vivo está. E Ele vivo está a motivo de sorriso, alegria no teu coração, amém? Hoje celebramos vida, ressurreição, vitória. Vitória tua, minha, amém? Pelo sangue derramado dele, pelo sacrifício feito por ele. Você pode ser grato por isso? E hoje o chamado é a gratidão, se você pode entender. O chamado é a gratidão, meu Deus, para que sejamos gratos por esse preço pago pela cruz, para que possamos fazer mais por esse preço derramado pela cruz, que nós possamos levar essa verdade para aqueles que precisam conhecer a verdade do preço que é derramado pela cruz. Não era só mais um dia, era só mais uma tarde apenas. Essa é a história que te trouxe vitória, diga. Não era só mais um nascer do sol, ou mais uma sexta-feira.
Não era só mais um homem pendurado numa cruz. Esse nome tem um nome sobre todo nome. Diga comigo. E seu nome é Jesus. Oh! Mas ao terceiro dia, o inferno se calou. Houve luz em meio à escuridão, e tudo então mudou. 3 dias e a vitória vem, diga. Mas ao terceiro dia, meu Deus, diga, o inferno se calou. E a cruz está vazia, a cruz agora está vazia, pois o meu rei ressuscitou. E a igreja sobe e diz: o rei ressuscitou. Oh, oh, oh. O rei ressuscitou. Oh, oh, oh. E quer saber aonde ele está? Quer saber? Você sabe? Quer saber aonde ele está? O rei ressuscitou. Alegria. Sim, o rei ressuscitou. Quer saber, igreja, onde? Quer saber, mundo? Quer saber, aquele que não conhece ainda? Quer saber aonde ele está? Diga bem forte. Diga, aponta pra você mesmo. Ele está nesse lugar. Oh, 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 em mim está nesse lugar. Oh, 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 quer saber aonde ele está? Quer saber? Quer saber aonde ele está? Declare para o mundo ouvir, ele está nesse lugar. Diga, ele está nesse lugar. Oh, eu creio. Está nesse lugar. Oh, 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 Tu quer saber aonde ele está? Quer saber aonde ele está? o rei ressuscitou, vive. E o rei ressuscitou. Oh, 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 O rei ressuscitou. o rei ressuscitou. Ele é rei. Oh, 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 Quer saber? quer saber aonde ele está? Diga comigo. Quer saber aonde ele está? Em mim, em ti, diga, ele está neste lugar. Oh, 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 Ele está neste lugar, igreja. Oh, 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 quer saber aonde ele está? Quer Quer saber? saber aonde ele está? A liberdade, não declaramos onde ele está. Você pode entender, você pode declarar isso no seu coração. Amém? Agora a gente vai pegar um pouquinho mais forte, vai fazer assim, ó. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E a culpa que era minha, ele em si levou. Mas
Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e a culpa que era minha ele em si mais forte diga. Mas ao terceiro dia, vitória, Ele ressuscitou. não há culpa, A culpa que era minha ele em si levou. mas ao terceiro dia, é hoje, Ele ressuscitou. culto da vitória, Senhor, Culpa dia da que adoração, era meu Deus. minha, Ele em si levou. Redentor, teu amor me libertou de mim. Sou livre, E agora eu vivo em ti. Redentor, teu amor me libertou de mim. E agora vivo em ti. E a terra estremeceu, e o sepulcro se abriu. Igreja, diga. E nada Será seu o plano? A morte onde está? O rei ressuscitou, e ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado. Tá bonito, adora ele. Pra sempre ele vive. Ressuscitou, Ressuscitou. pra sempre Exaltado Sim, tu és. pra sempre adorado és, pra sempre ele Diga, ele vive. ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. a morte onde está. O rei ressuscitou, diga, e ele venceu pra Sempre exaltado é, pra sempre adorado Pra sempre. é, pra sempre ele E ressuscitou. Tudo que tem, declare. Pra sempre o meu rei. exaltado é, Pra sempre. pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou. Ressuscitou. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Com a tua voz, diga. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Celebrando a vitória. Cantamos aleluia. De novo. Cordeiro venceu.
Pode ser melhor, diga, cantamos. Cantamos aleluia. Seu povo canta, aleluia. Venceu. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre Ele me ressuscitou. Mais uma vez para terminar, diga. Pra sempre, meu Deus, exaltado é. Sempre o meu Deus. Adorado é pra sempre, reina para sempre. Ressuscitou. Aleluia. Cantamos aleluia, meu Deus, e aleluia. Para sempre. Para sempre, para sempre, glória a Deus. Seja adorado, Deus. Glorificado, Deus. Exaltado, Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã gloriosa, amém? A qual vamos estar participando das Santas Ceias, onde Deus tem nos dado o privilégio de ouvir a sua palavra, amém? E como foi lido aqui em Isaías, para que nós venhamos refletir sobre os nossos caminhos, amém? E nessa manhã nós estamos participando do louvor, nós vamos ter a palavra também, antes da Santa Ceia, e eu tenho certeza que Deus irá falar com cada um de nós, para que nós estejamos na presença de Deus segundo a sua vontade, amém? Manhã gloriosa, gostaria de apresentar também os nossos visitantes, a Natália, está ali, nossa irmã Natália, sua filha, amém? Seja bem-vinda, com certeza Deus tem uma palavra preparada para vocês essa manhã, amém? Gostaria também de apresentar Marcos Vinícius, está aqui também essa família, né? A Lara, a Gabriela e o Joaquim, amém? Então são os primos do Juninho, amém, glória a Deus, né? Ficamos muito felizes de saber que vocês têm vindo a casa e com certeza Deus irá falar ao coração de cada um de vocês. Queremos dar um oi também, né? O nosso irmão Sandro, que está aí, a Regiane, o Sam, o José também, que está aqui, né, José? E também a Brenda, que é de casa, e que Deus possa estar falando ao coração de vocês nessa manhã, através da palavra, do louvor, de tudo que vier a acontecer aqui, amém? Que venha de encontro às nossas necessidades, os nossos corações. Vamos dizer aos nossos irmãos então? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Neste momento também, irmãos, vamos aproveitar, vamos estar passando para os dízimos e as ofertas, amém? Que vai ter a apresentação aqui da nossa irmã, a qual vai estar se membrando, e nós queremos aproveitar este momento também para celebrar, né? Porque é com muita alegria que nós recebemos todos aqui nesta casa, e que o nome do Senhor seja sempre exaltado e glorificado. Então os dízimos e as ofertas, como diz a palavra do Senhor, amém? Que nós venhamos participar com alegria na casa do Senhor, trazendo aquilo que o Senhor, Ele tem nos ajudado, amém? E tem nos capacitado para que nós possamos ter o nosso pão de cada dia. Então louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, amém? Assim que você estiver pronto, podem já se colocarem de pé e começar a vir aqui à frente. O louvor vai estar trazendo um hino também, e nós vamos estar participando dos dízimos e das ofertas, amém? Glória a Deus. Aleluia, vamos lá? Ressuscitou, 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 aleluia. Alegria, diga! Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou,
Já podem trazer os dízimos e as ofertas, amém? Ó morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas. Ele venceu. Jesus ressuscitou. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas. Jesus ressuscitou. Alegria, Senhor. Ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus, ressuscitou, amém, irmãos? Vamos colocar sobre seus pés, vamos orar, agradecer pelos dízimos e as ofertas e pela presença gloriosa desse nosso Deus, amém? Glória a Deus. Fechem os seus olhos e vamos fazer esta oração. Pai, te agradecemos, ó Pai, pela tua presença, Senhor, nessa casa. Obrigado porque até aqui tu, Senhor, tem feito, meu Deus, todas essas obras e maravilhas, ó Pai, através do louvor que tem alegrado os nossos corações, meu Deus, e que o louvor também possa chegar, meu Deus, até o teu trono. Te agradecemos por cada um dos dizimistas e ofertantes aqui nesta manhã. Te louvamos, ó Pai, pelas tuas bênçãos, pela nossa, Senhor, pela fazenda qual tu tem nos dado, meu Deus, porque tu, Senhor, tem nos sustentado e com mão forte e poderosa, tu não tem deixado, Senhor, faltar nos nossos celeiros. Seja, Senhor, com cada dizimista e ofertante. Se por acaso, meu Deus, alguém não tiver o trabalho, nós te pedimos que tu és o Deus que abre porta onde não há, meu Pai, e que fecha a porta a qual ninguém pode abrir. Nós lançamos, ó Pai, sobre os dizimistas e ofertantes as bênçãos contidas na tua palavra, e que teu nome seja exaltado e glorificado. E neste momento, irmãos, o pastor pediu a oportunidade que vai estar apresentando uma família e nós vamos receber agora com alegria, amém? Em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos, amém? Ele vive, está vivo, amém, amados? Podemos assentar. É muita alegria, né? Rever alguns irmãos, amigos, amigas da obra. Que Deus abençoe todos vocês, amém? E é um motivo de alegria saber que o nosso Jesus está vivo, amém? Por isso nós podemos crer no amanhã. É Deus. O amanhã não nos pertence, mas pertence àquele que está vivo, amém, amados? E sobre ele está todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio. E nós podemos descansar nos seus braços tranquilamente, amém? Estou feliz também, porque a igreja tem demonstrado frutificação, amém, amados? A igreja está crescendo. E no mundo espiritual nós sabemos que a guerra é muito grande, a luta é muito grande, mas porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã e sabemos que Deus estará dando crescimento, amém, amados? Nós temos visto aqui na igreja casamentos sendo realizados, amém? Ontem mesmo ministramos um matrimônio aqui muito lindo, depois aquele almoço delicioso, né, irmãos? Glória a Deus. Então a gente vê que as pessoas estão querendo estar de bem com Deus, estão querendo estar cada dia mais perto de Deus. Sabe por quê? Porque Ele vive, amém, amados? A gente tem esperança nisso. Nós vimos, né, novos nascimentos, amém? Crianças chegando, crianças nascendo, crianças vindo com as famílias para congregar na igreja. Isso é motivo de alegria. Quantos estão felizes por isso, amém? Isso aí é motivo de alegria. Não podemos baixar a cabeça e dizer a igreja está parada. Não, a igreja está crescendo, amém, amados? Temos culto de manhã crescendo para a glória de Deus, amém? Culto à noite crescendo para a glória de Deus, amém, irmãos? Quarta-feira, Deus derramando a unção, a graça, o óleo poderoso. Glórias a Deus, Deus está no controle, amém? E isso também é sinônimo de crescimento. Novos membros na igreja, amém? Novos membros. E nós queremos apresentar hoje com muita alegria a nossa irmã Leni com a sua filhinha Eloá e o Ian, amém? Essa família
maravilhosa. A irmã já está participando com a gente há algum tempo, né? Orou a Deus, fez prova com Deus e me procurou na semana passada e falou: pastor, é aqui que eu quero ficar. Então nós te recebemos de todo o coração. Pode vir com a família, amém? Vamos dar um aplauso para Jesus. Mais uma família para nos ajudar a guerrear juntos, amém? Deus está fazendo a obra e nós cremos que estamos no caminho certo, amém, irmãos? Estamos no caminho certo. O inimigo, ele quer mostrar para a gente que a gente está caminhando não do jeito que é para ser e tudo, mas a gente sabe que está no caminho certo quando a gente recebe famílias abençoadas como essa, quando a gente vê aí as mulheres, né, gestantes dando a luz aos filhos, como é minha filha, essa semana que vem, mais um netinho, né? E casamento sendo realizado, bênção de Deus sendo derramada sobre casais. Tudo isso nos alegra e nós estamos no caminho certo, porque Ele, amém, Jesus. Pastora, vem aqui, vamos receber a nossa irmã com a família, né? E é bênção demais, né? Lindo demais, né, Ian? Ei, bênção. Vamos colocar de pé, nós vamos orar e receber a serva do Senhor com a família. E eu quero dizer que nós estamos muito alegres, viu, irmã Lina? Você é uma pessoa de Deus, enviada por Deus para nos ajudar nessa batalha junto com a sua família. Amém, Eloá? Estendam suas mãos para cá, amém? Vamos orar ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, a tua serva sentiu no seu coração pelo Espírito Santo de estar aqui com a sua família servindo ao Senhor nesta casa. Nós a recebemos agora, recebemos a Eloá e o Rian, Senhor, diante do Senhor. Apresentamos esta família na tua presença, Pai. Que eles possam, meu Deus, se alegrar conosco, que eles possam orar conosco, que esta família possa, meu Deus, sentir a presença do Senhor conosco todos os dias que nós estivermos nesta casa, e que o Senhor possa usar, meu Deus, esta família para também trazer outras famílias à tua presença. E eu quero profetizar nesta manhã que a família da serva do Senhor, que toma essa decisão de estar aqui nesta manhã, fazendo parte deste corpo da Shalom, o corpo da igreja do Senhor na terra, que ela possa, meu Deus, também se alegrar vendo de um a um da sua família, que ainda não te conhecem ou ainda não se renderam ao Senhor, se renderão aos pés do Senhor, Pai. Nós a abençoamos e a recebemos como fazem os santos, segundo a tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós recebemos a Eloá também, Senhor, como membro desta igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E também esta criança, Pai, recebemos ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estamos felizes, Jesus, porque o Senhor está honrando a oração deste lugar e mandando pessoas compromissadas, pessoas sérias, que querem verdadeiramente fazer diferença no reino de Deus. Nós a recebemos com muita alegria, em nome de Jesus. Todos digam, diga comigo, sejam bem-vindos à família Shalom, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Parabéns, minha irmã, Deus abençoe. Volta ao pastor Nis, amém? Deus abençoe essa família linda. Pode se sentar, amados. Deus abençoe. Glória a Deus. Graças eu te dou, Pai. Vamos lá, graças. Pelo preço que pagou, e sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor sobre o trono
sempre te adorar. Elevo minhas mãos a ti, Senhor, ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Ele é digno, Digno é o Senhor. Para isso estamos aqui, Senhor, pelos cabos Em tuas mãos, somos gratos, Deus. graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, Sim, restaurou minha comunhão. Digno é o meu Senhor, e sobre o trono está, e soberano Criador, vou sempre te adorar. Você pode, Elevo minhas mãos a Ele, ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Levanta a tua voz e diga: mas ressuscitou. Meu Senhor, digno é o Senhor. Mais forte, igreja, vai. Mas ressuscitou. E é por isso eu tenho vida hoje. Diga assim: Digno é o Senhor, e porque Ele vive. Você sabe, cante. posso crer do amanhã. Ele vive, porque Ele vive. Meu Deus vive. Temor não há. Não temas, diga. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, a minha casa está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu quero que você cante bem forte com tudo que você tem, diga: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Tudo está no controle, porque Ele vive. De coração não temas, temor não há. Eu sei, Senhor, mas eu bem sei, sim, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Obrigado,
Obrigado, Jesus. Glória a Deus, Ele está vivo, amém, irmãos? Por isso estamos nós aqui esta manhã para celebrar, amém, e participar do corpo e do sangue de Cristo, amém? E com muita alegria também que queremos apresentar mais os nossos irmãos, é a Ruth Lane, isso? E o Jonathan, e o bebê também, né? Estão aí nos visitando. É com muita alegria que recebemos vocês, amém? Vamos dizer a eles, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado sobre a vida de vocês, amém? Vamos aproveitar, os que não estão, vamos colocar de pé, estenda suas mãos. Vamos estar orando pela vida do pastor que vai trazer a palavra aqui esta manhã, para que essa palavra ela possa encontrar morada em nossos corações, amém? E que ela possa surgir o efeito a qual ela será lançada, porque aonde o Espírito de Deus está, há liberdade, amém? Glória a Deus, e nós somos livres para ouvir a porção da palavra do Senhor. Estenda suas mãos. Pai, graças te damos, te agradecemos, ó Pai, pela vida do teu filho, meu Deus, que aprove o Senhor, ó Pai, esta manhã, a trazer, meu Deus, a porção da tua palavra. Seja, Senhor, com ele, cubra, Senhor, com seu sangue, a sua vida, da sua esposa, dos seus filhos, ó Pai, toda a sua casa, e que o Espírito do Senhor tenha liberdade, meu Deus, de ministrar aqui esta manhã, e teu filho tem, neste momento, todo o poder e autoridade na terra, para ser ministro do Senhor e trazer a tua palavra. Nós louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém e aplaudam ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém, amados? Deus tem uma palavra para cada um de nós, amém? Eu gostaria, antes de ministrar a palavra, que você cumprimentasse quem está do seu lado, que você saísse do seu lugar e desejasse algo de bom para o seu irmão, amém? Demonstrando assim a nossa unidade, a nossa união, amém? A nossa gratidão a Deus por podermos estar aqui como família, amém? Como família. Essa é a visão da igreja. Somos uma grande família, não aquela da TV que vive brigando direto, não. Nós somos a grande família de Jesus, amém, amados? Glória a Deus. A gente crê que Jesus tem grandes coisas para nós, e até aqui Ele tem nos ajudado, amém, amados? O Senhor é muito bom, você é muito bem-vindo, você é importante para Deus. Nós te amamos demais, e Jesus te ama muito mais, que preparou esse lugar de família para nós, amém, amados? Porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Glórias a Deus. Vamos meditar na porção da palavra de Deus. Ainda temos um banquete, né? A Santa Ceia do Senhor. E enquanto os irmãos terminam de se cumprimentar, quem já pode, abra sua Bíblia em João, Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 11. Nós vamos ler o verso 25. João capítulo 11. Capítulo 11, o verso 25. Louvado seja o Senhor. E sabe o que eu fico tão feliz com Jesus? Que a nossa Páscoa é todos os dias, né? Amém? Jesus renasce em nós todos os dias. Mas como hoje praticamente o mundo inteiro ele comemora essa ressurreição, nós também estamos aqui para honrar o nome de Jesus, amém? Quantos encontraram João capítulo 11, verso 25? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe Jesus, você meditou nisso aí? Disse-lhe Jesus falando: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Amém? Quem crê, diga amém. Senhor, aqui estamos para ouvir o Senhor falar, ouvir a tua palavra neste dia tão memorável, onde, meu Deus, praticamente o mundo inteiro comemora a tua ressurreição. Nós queremos ouvir o Senhor falar, assim como, meu Deus, os teus discípulos ouviram, assim como aqueles que te procuraram, o Senhor falou aos seus corações. Nós queremos ouvir o Senhor falar nesta manhã também, pois nós precisamos do Senhor, precisamos da tua graça, da tua misericórdia, precisamos do teu amor todos os dias, Pai, e que o Senhor renasça e nasça todos os dias no nosso coração. Agora, meu Deus,
fala com cada um de nós, em particular. Que esta mensagem seja particular para cada um de nós, para sairmos daqui, meu Deus, justificados, abençoados e, se preciso for, perdoados e também alimentados por esta ceia que será servida, Pai, em nome de Jesus. Todos digam amém? Podemos assentar. Hoje eu poderia pregar, a respeito da saída do povo do Egito, onde foi ali instituída a primeira Páscoa, quando o povo estava sendo perseguido, escravizado, e ali então Deus deu uma ordem: agora é hora de sair do Egito, é hora de sair e abandonar esta escravidão. Eu poderia falar do anjo da morte que passou sobre o Egito à meia-noite, e também poderia falar do sangue do cordeiro, que foi espargido nos umbrais da porta e nas janelas daquelas casas dos hebreus, e que ali onde tinha aquele sangue, a morte passava direto, e não houve morte no meio do povo que obedeceu. Amém? Eu poderia falar então sobre esse cordeiro pascal, esse cordeiro que foi sem defeito, que foi comido com ervas amargas e que foi tido como simbolismo da vida para aqueles que creram. Mas hoje eu quero falar daquele cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que nos dá a oportunidade de crer nele. Quem crer será salvo, jamais morrerá, mas passará da morte para a vida eterna. Eu quero falar deste cordeiro, que sem reclamar, ele foi levado pelos seus agressores, sem abrir a sua boca. Eu quero falar sobre esse cordeiro, que foi envergonhado, que foi cuspido, que foi maltratado, e que foi totalmente desonrado, humanamente falando, mas ele prosseguiu na via dolorosa, como um valente guerreiro, como aquele que decidiu: não, eu disse ao Pai e eu vou cumprir a minha promessa, porque eu amo os irmãos da Shalom, e um dia eles vão me aceitar, e eles vão vir morar comigo para sempre. Eu quero falar deste Jesus, irmãos, que deixou o seu trono de glória, deixou todo o seu poderio em obediência ao Deus de Israel, ao seu Pai, e que ele veio e morreu uma morte de cruz, e quando ele pediu água, lhe deram vinagre, e quando ele pensou que iria ser entendido pela humanidade, ele foi mal entendido, humilhado, julgado, injustiçado e condenado à morte. Eu quero falar desse Jesus que olhou para um lado seu, havia um ladrão que o espraguejava dizendo: se tu és verdadeiramente filho de Deus, salva-te e a nós também. Mas que do outro lado, pelo poder de crer, ele não morreu, mas ele passou da morte para a vida, quando ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim no teu reino. E o Senhor, eu quero falar deste Jesus que olha para ele, um pecador, um homem que não teve oportunidade de converter, aceitando ele, aceitando a Jesus em um momento de bonança, mas naquele momento da morte, ele creu que aquele verdadeiramente era o Filho de Deus e podia passar aquele homem da morte para a vida eterna. Eu quero falar deste Jesus que olha para aquele pobre pecador e diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Este Jesus é o Jesus que está aqui nesta manhã, amém? Não importa a sua vida, a minha vida, não importa as falhas que temos, pois nós fomos criados como o mar, limitados. O Senhor sabe dos nossos limites, o Senhor sabe da nossa humanidade pecaminosa, que estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a pecar. Eu estou sujeito a falhar com vocês, vocês estão sujeitos a falhar comigo, nós falhamos uns com os outros, mas eu vim aqui falar de um Jesus que ainda perdoa aquele que o busca. Eu vim falar de um Jesus que aquele que crê não morre, mas passa da morte para a vida eterna. Eu quero falar de um Jesus que pega o homem no pó e na cinza, no pecado, que pega o homem na destruição, nas drogas, na bebida, que pega o homem em qualquer tipo de pecado e coloca assentado com os príncipes. É este Jesus que está aqui nesta manhã, para dar uma nova oportunidade, para perdoar, para renovar a aliança, para reforçar, para fortalecer o seu corpo que é a igreja. Este Jesus está aqui nesta manhã e nós louvamos o nome dele. Sabe por quê? Porque ele vive, porque ele está vivo, porque ele tem poder para nos levar para o céu.
Glórias a Deus. Então hoje eu quero fazer uma cronologia desta paixão que Jesus sofreu por mim e por você. Nós vimos que Jesus passou a maioria do seu tempo sendo ignorado, sendo maltratado, sendo caluniado, sendo desprezado. E nós vimos que ele não baixou a sua cabeça. Ele sempre pensou e teve o objetivo de servir e de cumprir o objetivo pelo qual ele veio. O objetivo que Jesus veio foi morrer por quem ele não conhecia, foi dar o perdão para aqueles que falharam com ele. O motivo de Jesus não foi ter as bonanças desta vida. Até mesmo Jesus olha e diz, numa certa passagem que ele diz: se vocês querem me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Então este Jesus, ele não veio oferecer coisas extraordinárias. Nós podemos ver na Bíblia que este Jesus maravilhoso, ele fala de lutas, ele fala de seguir a ele com a cruz pesada, ele fala aos nossos corações de que no mundo nós teríamos aflições, mas este mesmo Jesus que mostra a realidade da humanidade, este mesmo Jesus que mostra a realidade de quem decide servir a ele em espírito e em verdade, este mesmo Jesus diz que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, amém? Este mesmo Jesus que fala das dificuldades, é o mesmo Jesus que diz: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês em mim são mais que vencedores, amém? Este mesmo Jesus que mostra a realidade das dificuldades, este mesmo Jesus que mostra que o sol brilha para os justos e injustos, é o mesmo Jesus que diz que ele faz a diferença para aquele que serve e para o que não serve, amém? Então hoje eu vou falar dessa cronologia, a última semana de Jesus na terra. A última semana poderia ser uma semana marcada de murmurações, você concordam comigo? Porque já havia sido decretado a morte dele, inocentemente ele iria morrer por mim e por você, que ele nem conhecia pessoalmente, mas já conhecia pelo nome, amém, amados? Eu quero falar de um Jesus que ele não está preocupado se você come o peixe na sexta-feira, ou se você come a carne. Eu quero falar de um Jesus que está preocupado com o que está sendo alimentado o seu coração. Jesus não é a sexta-feira, Jesus não é o almoço com o peixe caríssimo, né? Por causa da ocasião. Não, Jesus quer que a gente tenha uma vida de santidade, uma vida santificada, não apenas um dia na semana, onde a minha mãe, com a sua tradição, dizia: hoje vocês não penteiam o cabelo, hoje vocês não vão tomar banho, porque Jesus está sofrendo lá na cruz. E quando chegava no sábado, a correia comia. Quando chegava no sábado, a tradição era roubar a galinha do vizinho. Vocês concordam? Então o Jesus que eu quero trazer para os irmãos aqui hoje, é bem além de uma refeição. É porque se fosse assim, então o mendigo da rua que recebe um prato, uma marmita e tem a carne, ele vai se abster daquilo? Porque ele está o quê? Preocupado que ele deveria comer um peixe? Não, ele está com fome, ele vai comer. Nós vimos Davi quando entrou no templo e havia as espigas da preposição. As espigas eram consagradas ao Senhor, mas ele estava com fome, o seu povo, ele entra e pega. Porque Deus não está preocupado com aquilo que nós vamos comer, mas aquilo que nós vamos oferecer ao Senhor. Amém, amados? Então muitas pessoas têm até medo da sexta-feira da paixão, enquanto que nós não temos medo, nós temos respeito. Por quê? Porque nós sabemos que naquele momento, historicamente falando, havia um homem pendurado na cruz, ao meio-dia, e às 3 da tarde ele expira. Mas quando este homem expira, não é motivo de tristeza para quem crê nele e crê na ressurreição e na vida eterna. Por quê? Quando ele expira, quando ele fala: Pai, está consumado, tetelestai, está acabado, tudo cumprido, nós sabemos que o véu rasgou de cima a baixo, que separava a mim e a você do nosso Deus. O véu foi rasgado, e o homem passou a ter acesso verdadeiro a Cristo Jesus. Hoje nós não precisamos ir até o sacerdote com um animal para expiar o nosso pecado.
Eu falo de um Jesus aqui agora, que ele foi feito o próprio pecado e a expiação por mim e por você, amém? Por isso hoje nós temos acesso a esta mesa tão linda, que significa a ceia e as bodas do Cordeiro, para nos fortalecer, nos encher, nos renovar, nos alegrar, e estamos em festa, porque Jesus veio cear conosco neste dia, amém? Então nós não temos com que nos entristecer, respeitar sim, mas saber que ao terceiro dia, o nosso Jesus ressuscitou. Então nós vimos que começa a história, amados, da última semana de Jesus na terra. Nós vimos que no domingo, Jesus faz uma entrada triunfal em Jerusalém. Muitos esperavam um príncipe montado em um cavalo branco, mas Jesus entra montado num jumentinho emprestado. E muitos pensavam que ele iria ter um tapete vermelho para que ele pudesse entrar em Jerusalém triunfante. Mas ali ia forrado com palhas de coqueiro o caminho aonde o Salvador da humanidade iria caminhar. Havia naquele dia, irmãos, uma multidão que hoje nós podemos ver que se comemora em muitos lugares Domingo de Ramos, porque eles arrancavam os ramos para que Jesus passasse. E ali havia uma multidão com os ramos de algum galho, de alguma árvore, fazendo menção e dizendo: Hosana ao Rei, ora vem, Hosana nas alturas, ora vem Senhor Jesus. Uma multidão gritando, irmãos. E Jesus então entra entristecido. Por quê? Porque nem todos que abanam, que gritam, que levantam as mãos, estão verdadeiramente com o coração naquele que pode dar a vida eterna. Então Jesus, na sua onisciência, ele sabia que aquela multidão não estava sendo real, nem todos, mas a maioria não estavam sendo reais com ele, estavam indo pela multidão, estão gritando Hosana, eu vou gritar Hosana. Alguns nem sabiam o que significava Hosana. É quando a gente muitas vezes entra dentro da igreja e um dá glória, todos dão glória. Mas se nós soubermos verdadeiramente o significado da glória, nós podemos glorificar muito mais alto ainda. Porque quem dá glória é aquele que já foi revestido do novo homem. Quem dá glória é aquele que sabe que o pecado ficou para trás e que toda a bênção de Deus está vindo. Mesmo errando, o Senhor tem perdão para dar àqueles que o glorificam, amém, amados? Então Jesus olhava para aquele povo e via: estão dando Hosana nas alturas, mas não querem mudar a vida. Estão dizendo Hosana, ora vem Senhor Jesus, mas estão com o coração nos príncipes. Estão gritando Hosana, ora vem Senhor Jesus, mas estão querendo fazer média com os governantes. Estão gritando Hosana nas alturas, ora vem Senhor Jesus. E Jesus na sua onisciência via: estão gritando Hosana porque querem ser vistos pelos governadores, porque querem ser vistos, quem sabe, até mesmo pelos anjos ou pelos homens. Mas Jesus sabia que o coração deles estava vazio de Jesus. Então, amados, nesse domingo ele entra, porque ele tem que cumprir a sua função. Então mesmo ele estando triste, ele falou: eu tenho que cumprir a minha missão aqui na terra. Eu vou entrar em Jerusalém, eles vão gritar, e eu entrarei triunfante, porque eu estou indo em nome do meu Pai. Isso está na referência em Mateus capítulo 2, verso 1 ao 11, que fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Bom, aí Jesus termina esse episódio, e ele entra na segunda-feira, na sua onisciência, sabendo que seus dias estão contados. Mas ele tinha também na sua onisciência, sabia que o pastor Marlon iria ser salvo pelo poder do sacrifício dele na cruz. Ele sabia que o irmão e a irmã seriam salvos pelo poder do sacrifício dele na cruz. Ele sabia que nós, através do sacrifício dele na cruz, teríamos uma oportunidade de salvação. A palavra de Deus diz que Ele está à porta e Ele bate. Aquele que abrir, Ele entrará e ceará com Ele, amém, amados? Muitos aqui ouviram esse batido. Quantos ouviram esse batido, amém? Você abriu a sua porta, Jesus entrou e está com você aí ceando, amém? Há uns aqui nesta manhã, quem sabe, que Jesus está batendo. Você está sentindo, você está tendo aquela vontade: eu preciso fazer algo para Deus, eu preciso estar com Deus mais presente, eu quero te dizer uma coisa: esse Jesus que eu falo aqui nesta manhã, está batendo no teu coração porque Ele te ama, está batendo na porta do teu coração porque Ele te quer, Ele está batendo na porta do teu coração porque Ele tem coisas melhores para você, Ele está batendo na porta do teu coração porque Ele é a salvação, o caminho, a verdade e a vida, e Ele quer que nenhum se perca, mas que todos alcancem a salvação pela graça. Segunda-feira,
ele demonstra a autoridade e a purificação. Jesus, ele demonstra a sua autoridade sobre a natureza e sobre a religião institucionalizada. Então nós vamos ver alguns eventos que foi realizado na segunda-feira por Jesus, sabendo que ele iria partir dessa terra, que ele iria morrer uma morte de cruz. Jesus está a caminho de Jerusalém, e ele passa então diante de uma figueira estéril pela manhã, e ele olha e vai com fome naquela figueira, e ele olha para aquela figueira e diz: eu vou pegar um fruto dessa figueira. E quando ele pega ali as folhas e ele mexe, aquela figueira não tem frutos. E nós sabemos o que aconteceu. Jesus olha para aquela figueira e diz: de ti nunca mais haja fruto. E aquela figueira morreu. Então Jesus, dando um sinônimo de autoridade, que ele tem poder para fazer com que nós venhamos dar fruto e o nosso fruto permaneça. Mas a palavra também diz que aquele que não dá fruto, ele é cortado, ele é lançado no fogo e ele vai virar cinzas. O que significa isso? Jesus não nos chama para ter uma vida estéril. Jesus não nos chama para viver somente de folhas, de aparência, de coisa bonita, de uma planta que aos olhos humanos ali nós podemos ver que vai ter algo bom. Jesus quer que a gente, ainda que as nossas folhas estejam fracas, ainda que as folhas não pareçam verdes como deveriam estar, mas que quando ele vier até nós, ele vai encontrar frutos de arrependimento, ele vai encontrar frutos de salvação, ele vai encontrar frutos. Então esse é o primeiro evento que Jesus faz ali na segunda-feira, para ensinar aos discípulos que o homem não deve viver de aparência. O homem que vive de aparência, que eu digo no sentido geral, homem e mulher, ele vive de aparência por quê? Para mostrar para o homem talvez aquilo que ele mesmo não é. Estão entendendo? Enquanto que quando nós temos Jesus, muitas vezes não temos aparência, mas nós temos o Espírito de Deus. Nós não temos aparência, mas nós temos palavra de salvação na nossa boca, amém, amados? Nós não temos aparência, mas nós temos condições de amar até mesmo aqueles que nos maltratam, aqueles que nos deram um tapa de um lado. Nós temos a força do Espírito para oferecer o outro lado, e assim nós acumularemos brasas vivas sobre a nossa cabeça. Então Jesus ensinou através desta figueira estéril para os discípulos, que ainda que eles não tenham aparência, mas se tiver o Espírito, ele vai atrair as pessoas. Ele vai atrair. Ainda que vocês não tenham riquezas, que são os frutos, mas se você tem o Espírito, as pessoas vão preferir estar com você do que estar com quem não tem o Espírito. É isso que Davi tinha, irmãos. Davi não tinha aparência, Davi não tinha riqueza, porque as riquezas eram do pai, as poucas ovelhas que ele cuidava. Davi não tinha estatura física de um guerreiro. Davi não tinha armas, mas ele matou leão e ursa pelo poder que havia sobre ele, o poder do Espírito Santo. Davi não tinha, irmãos, quando ele foge para a caverna de Adulão, ele tem apenas a promessa, não, a unção de rei sobre ele, mas ele não tem reinado, ele não tem um trono. E sabe o que acontece? Ele vai para uma caverna ao invés de ir para o palácio, porque Deus tem os caminhos dele. Mas se nós estamos em Cristo, nós sabemos que vamos dar fruto, e o nosso fruto vai permanecer. Quando Davi entra na caverna de Adulão, começa a chegar pessoas, homens que a sociedade não queria mais, homens que talvez eram homens bêbados que a família mandou embora, homens que estavam endividados, homens que já não tinham mais prazer de viver na sociedade. Eles vêm até Davi, e a palavra de Deus diz que ali Davi levantou um grande exército dos homens que não era, passavam a ser. E diz a palavra que daqueles 300 homens, Davi pôde escolher 30. Um deles era tão bravo que ele entrou no dia de neve dentro de uma toca, e dali ele arrancou um leão pela barba. Sabe o que é isso? Um dos valentes de Davi, que não eram nada para a sociedade, mas depois que conheceram o Deus de Davi, eles passaram a entender que maior é o que estava nele do que o que estava no mundo. Amém, amados? É assim que Deus faz na nossa vida, amém, amados? Diz a palavra que Dodô era um dos 30 valentes de Davi. Ele entrou numa cega de milhos, e os homens, os filisteus, vinham para roubar. Diz que ele segurou a espada, defendeu a seara de manhã até a noite, até a espada pregar nas suas mãos. Quando ele foi arrancar a espada, arrancou com couro junto, mas ele defendeu e falou: aqui ninguém põe a mão, porque o que Deus deu ninguém toma. Espírito de Deus em nós, amém, amados? Por que Davi atraiu esse povo? Porque maior era o que estava em Davi do que o que estava no rei Saul. Então Deus não olha por aparência,
Eu olho você, o exterior. Você olha o irmão, nós olhamos uns aos outros. O exterior, o que vestimos, como estamos, a nossa fisionomia, como estamos, como que a gente vive. Mas o nosso Deus, Ele está aqui nesta manhã vendo o teu coração. Ele está vendo a tua bondade, Ele está vendo a tua dignidade, Ele está vendo a tua força, a tua vontade de fazer a obra de Deus. E o Senhor que está nos céus recompensará cada um de nós segundo a sua bondade. Vamos dar um aplauso para Ele nessa manhã? Esse foi o primeiro evento. Segundo evento, Jesus entra dentro do templo, sabendo que Ele ia morrer, mas Ele vai para o templo. Quantas pessoas estão sabendo que a derrota veio? Quantas pessoas estão sabendo que a perseguição está aí? Quantas pessoas estão sabendo que talvez amanhã você não tem como cumprir com suas obrigações financeiras? Mas você veio aonde? Você veio no templo. Jesus sabia que iria ser traído. Jesus sabia que iria ser vendido. Jesus sabia que iria ser chacoteado e entregue injustamente para os seus algozes, seus opressores. O que Jesus fez? Na segunda-feira, Ele entra no templo. Mas quando Ele entra no templo, Ele tem decepção. Jesus tem decepção. Muitas pessoas quando entram no templo têm decepção. Se eu perguntar aqui nesta manhã, se você já se decepcionou com alguma igreja, alguns vão dizer que sim. Talvez até aqui dentro dessa igreja, alguns membros podem falar, eu já decepcionei aqui nessa igreja. Mas eu prefiro fazer uma outra pergunta e você vai me responder com um amém. Você já se decepcionou com Jesus? Quem já se decepcionou com Jesus? Então diga amém. Eu nunca me decepcionei com Jesus. Sabe por quê? A igreja decepciona, o homem decepciona, mas Jesus, Ele continua fiel no seu trono e não decepciona ninguém. Mas a gente vai encontrar dificuldade. Jesus entrou no templo, e quando Ele encontra, o que Ele encontra? Cambistas, vendendo, comprando, fazendo negócio dentro da casa de Deus. E o que Jesus fez? É o que muitas vezes nós devemos fazer. Espera aí, pastor, tem que arrancar o cinto e sair batendo nos irmãos? Não, devemos purificar o templo. Como que nós purificamos o templo? Jesus purificou demonstrando que se for preciso força, a gente vai usar força. Porque o reino de Deus, ele é conquistado à força. Mas a força que o homem tem, a palavra de Deus, ela diz que nós não lutamos com armas carnais, mas com armas espirituais. Então quando a gente entra e vê bagunça, vê confusão, vê contenda dentro da igreja, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos lançar mais fogo na fogueira? Não, nós vamos purificar o templo. Como o homem purificará o seu caminho? Quem sabe me responder? Mediante a palavra, sendo lavados pela água do Espírito. Então quando nós vimos algo errado na Shalom de Marlborough, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer como Jesus fez, entrou no templo, purificou e falou: não façais da casa do meu pai casa de negócio. E eu falo com as minhas palavras: não façais da casa do meu pai casa de contenda e de confusão. Quantos estão entendendo, amém? Mas eu vou falar com o meu irmão para perder ele na casa do Senhor? Não, eu vou orar, como a irmã disse, e eu vou ministrar a palavra, e a palavra libertará, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos dão amém? Então, segundo evento, terceiro evento da segunda-feira, eu tenho que correr porque nós vamos até domingo, de novo, de domingo a domingo. Nós vimos aqui então na terça-feira agora, foi o dia dos ensinos. Na terça-feira Jesus, indiferente da sua perseguição, da sua sentença, já havia sentenciado: você vai morrer por amor da Shalom de Marlborough, você vai morrer por amor à irmã Terezinha, você vai morrer por amor às igrejas que professam o seu nome sobre a terra. Então Jesus, sabendo de tudo isso, ele não esmoreceu. E o que eu quero dizer para os irmãos, assim como Jesus, nós também temos a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta. Todos esses dias são marcados por eventos na nossa vida. Talvez hoje está um dia mais calmo, mais tranquilo, porque hoje é domingo, a gente esquece um pouco da labuta do dia a dia. Mas quem sabe a sua segunda-feira você vai olhar e vai ter que purificar alguma coisa na sua casa. Quem sabe você vai ter que exortar os filhos. Quem sabe você vai também aceitar a investida do inimigo, usando pessoas não de uma forma truculenta,
mas orando ao Senhor, expulsando o mal e ganhando esta alma preciosa para Jesus. Então todos nós temos a nossa semana, e a semana, assim como Jesus, nós vamos enfrentar eventos, e a gente tem que saber como Jesus agiu, para que a gente possa agir também, amém, amados? Na terça-feira, dia dos ensinos, um dia intenso de debates no templo, com quem? Com os fariseus, com os saduceus. E o que Jesus nos ensina aqui? Dentro das igrejas, precisa haver um ensino, para que a gente rebata as falsas doutrinas, os ensinamentos de demônios, os ensinamentos de heresias, que estão aí tentando destruir a igreja, irmãos, todos os dias. Então nós temos que ter ensinamento. A Bíblia diz, sabe o que, irmãos? O homem perece por falta de conhecimento, e Jesus tem todo o conhecimento nesta palavra, amém? Tem todo o conhecimento aqui. Louvado seja Deus. Então nesta terça-feira, um dia intenso de debates no templo, com fariseus e saduceus, ou seja, aqueles que conheciam a palavra, conheciam os mandamentos, né? Teve um dia intenso com eles. Jesus profetiza neste dia sobre o fim dos tempos, e ali ele mostra então parábolas de advertência, o sermão profético do Monte das Oliveiras, falando do fim, de como Jesus vai vir. E neste sermão nós estamos vivendo alguns momentos hoje. A guerra do Irã, do Iraque, do Irã, de Israel, dos Estados Unidos contra, parece uma guerra qualquer, mas biblicamente está aqui onde Jesus falou através de Marcos, através de Mateus, dos evangelhos, onde aconteceria nos últimos dias guerras e rumores de guerra, aconteceriam fome, pestes, terremotos, aconteceriam coisas terríveis, filhos contra pais, pais contra filhos, aconteceriam coisas horríveis. E se você olhar hoje para o que está acontecendo, os eventos de hoje, a gente vai ver que Jesus está mais próximo do que a gente imagina, porque nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Mas nós não vivemos também por palavras humanas, vivemos por palavra de Deus, amém? E a palavra de Deus está nos exortando: vigiar e guardar, porque não sabeis a hora e nem o dia que Jesus voltará e buscará a igreja. E eu vou dizer uma coisa: quando Jesus ensina, como ele ensinou a advertência do sermão profético no Monte das Oliveiras, ele estava nos dando a oportunidade de entender que existe dois mundos: existe o céu, existe o inferno. Assim como a terra existe, existe o mal, existe o bem, mas existe duas saídas. Aceitar a Jesus como Senhor da sua vida é a saída para quando nós fecharmos os olhos, nós sabemos para onde estamos indo e quem nos resgatou, amém, amados? Só Jesus, como ele disse aqui na palavra: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Mas crês tu? Se quem crê no seu coração e seus lábios professam que Jesus é o Senhor, será salvo, irmãos. Muitas pessoas que suicidam, eles pensam que ali dentro daquela sepultura acabou a história. Sabe por que eles suicidam? É porque eles pensam, psicologicamente falando, segundo estudos, eles pensam que ali vão estar dormindo eternamente, e que a dívida acabou, e que o problema matrimonial acabou, e que o problema familiar acabou. Mas as escrituras nos ensinam que ao homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, irmãos. Então o inimigo, ele quer cegar a mente das pessoas, até mesmo de alguns cristãos, dizendo: não adianta, vamos brincar de ser crente, vamos brincar de evangelho. Jesus é maravilhoso, ele salvou o ladrão da cruz no último minuto. Mas se você ver alguns estudiosos, clinicamente falando, há mortes que não dá tempo nem de pensar. Se a pessoa ficar morre, não morre, dá tempo ainda. Opa, eu ouvi lá na Shalom que o pastor falou que tem um caminho, eu vou aceitar Jesus. Eu já salvei pessoas idosas no nursing home, à beira da morte, mas ainda estava consciente, e eu preguei a palavra, falei de Jesus, e ele falou: eu creio. Então se você quer ser batizado, eu tinha que ir escondido, porque é proibido. Eu levava debaixo do chuveiro e batizava. Quando voltava, 2, 3 dias, morria. Mas não tem medo não. Eu sempre falo que eu batizo, Jesus leva, mas não vai levar não. Quem quiser batizar, pode batizar sem medo.
Por quê? Houve a oportunidade, um servo de Deus. Aí eu perguntava: Senhor, eu sou pastor e eu estou aqui trabalhando. Trabalhei quase 10 anos ali dentro. Por quê? Porque nesses 10 anos eu ganhei multidões de idosos para Jesus. Esses dias eu falei com a irmã, esqueci o nome da Magda, me parece. E ela falou: pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei: não. A Mara Santos, deve estar me assistindo aí. Dentro do elevador, a Mara era abençoada. Não precisa de eu dizer nada, abençoada. Dentro do elevador, eu falei: Jesus te ama e vai fazer de você uma serva do Senhor. Sabe por quê? Eu estou falando desse Jesus que passou uma semana fazendo bem, sabendo que ia morrer. Ela olhou para mim e sorriu. No outro dia eu falei a mesma coisa. Jesus te ama. No horário do break, entrava no elevador e vai. No terceiro dia ela falou: se Ele me ama, Ele vai curar minha filha que é quase cega do olho direito. Eu falei: então ela já está curada. A Mara deve estar me ouvindo, ela sabe disso. Quando eu falei assim, ela falou: pois se Ele curar, eu aceito. A Mara é serva de Deus, prega a palavra, é missionária, está em New Jersey, vai para o Brasil fazer obra missionária. Já me convidou e qualquer dia eu vou pregar na igreja dela em New Jersey. A filha está curada, nunca mais teve problema. Irmã Rosária cantou aqui domingo passado. Eu estou falando de um Jesus que pode mudar a sua história. A filha surda do ouvido direito, Deus, pela misericórdia deles, falou: põe a mão no ouvido dela e determina. Ela não tem surdez, decretada pelo médico. Surdez passando para o lado esquerdo, ia ficar surda totalmente. Irmã Rosária pode contar o testemunho, ela está aqui na igreja nos domingos à noite. A filha dela curada instantaneamente, nunca teve problema de ouvido. Glorifique ao Senhor, amém, irmãos? Este Jesus ensinou ali dentro aos discípulos. Ele falou da volta, e o que o inimigo quer é que você desanime por causa de uma situação financeira difícil. Ele quer que você desanime porque você não consegue se livrar de um vício que Jesus não te criou com ele. Jesus não criou ninguém viciado. O diabo vicia as pessoas, mas Jesus liberta porque Ele está vivo, aleluia. Jesus liberta, e dê um aplauso em glória a Ele. Ele está vivo. Você não pode, é impossível para o homem, mas tudo é possível para Deus, amém? Ao que crê. Então terça-feira Jesus ensina. Na terça-feira mesmo, Jesus ensinando no templo, no Monte das Oliveiras, aliás, Judas Iscariotes, que não foi determinado para trair Jesus, não foi escolhido para ser o ovelha negra, não, ele decidiu no seu coração por causa da avareza. Ele decidiu no seu coração. Sabe como? Eu creio que o diabo veio até Pedro, veio até João, Tiago, Bartolomeu, veio até todos ali, e tentando falar: olha, vende Jesus, traz Jesus. Mas não, Judas, que carregava a bolsa, ele se corrompeu. E ali então, ele traz Jesus, e na terça-feira ele estava negociando com os líderes religiosos, o que eles podiam pagar pelo Jesus Salvador da humanidade. Você viu? Jesus na onisciência, sabendo que aquele que andava com ele, estava traindo, vendendo. Na quarta-feira, irmãos, já quase encerrando, quarta-feira, o dia de silêncio. Os evangelhos, eles não registram a atividade pública de Jesus nesse dia. Acredita-se que ele tem sido um momento de descanso e oração em Betânia. O que Jesus estava fazendo? A preparação espiritual para ir de encontro à sua saga. Irmãos, até nós que somos cristãos, Jesus nos ensinou, temos que ter descanso. Nós temos que tirar o dia de oração. Nós temos que tirar o dia de meditação no Deus que nós servimos. Nós temos que tirar o dia em que nós vamos ficar em silêncio. Nós vamos ficar em silêncio, vamos ouvir Deus falar. Aqui nesta manhã talvez alguém se identifica com isso, talvez não. Que dobra o joelho, mas você pede tanto que se perde nas suas petições. Pede tanto, mas sabe qual a oração que move o coração de Deus? E muitas vezes nós não precisamos nem pedir. Peraí, não precisa pedir, pastor? Não, porque o Senhor diz que Ele sabe o que nos é necessário antes mesmo de pedirmos.
Então qual é, pastor, a oração? É a oração que você está glorificando, é a oração que você está agradecendo, é a oração que talvez você está chorando e não tem palavras, mas você está em silêncio ouvindo Deus falar. Essa oração move o coração de Deus, não desprezando as outras. Mas será que nós temos dado tempo? A gente está pedindo, e Jesus está falando, ele pediu a bênção para a família. Aí Jesus fala, a bênção, aí a gente já pede outra. Aí Jesus fala, e não sai o que Jesus quer falar, porque antes de terminar uma frase, a gente já entrou em outra pedindo. Espera aí, pastor, mas a Bíblia diz, pedir e dar-se-vos-á. Buscar e achareis, pedir e dar-se-vos-á. É pedindo mesmo, amém? Mas a minha Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Depois da adoração vem a petição, amém, amados? Primeiro a adoração, depois a petição e depois realização dos nossos desejos. Quantos estão entendendo? Vamos para a quinta-feira. A quinta-feira foi a última ceia e a agonia, amém? Quinta-feira de agonia. Foi o dia em que Jesus instituiu a ceia do Senhor, que está aqui representada como a mesa do Senhor. Foi nesse dia que ele demonstrou uma humildade total. Qual foi? Lavar os pés dos discípulos. Irmãos, isso tem me ensinado de uma maneira extraordinária. Sabe por quê? Se Jesus lavou os pés dos discípulos, quem sou eu para não entender o meu irmão? Vocês entenderam como é? Jesus deu exemplo de humildade total. Espera aí, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés não. Quem falou isso? O Pedro, antes de ter recebido o Espírito Santo. O Senhor não vai lavar meus pés. Ele disse, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo no paraíso. Ele falou, então lava meus pés, minha mão, minha cabeça, lava tudo. Então, amados, Jesus demonstrou humildade, e ele nos ensinou que a sua noiva deve ser humilde, amém, amados? Se Jesus lavou, eu tenho que lavar também. Mas se eu recebi de Jesus a lavagem dos pés, você também tem que receber. O que significa lavagem? Significa que Jesus falou, demonstrou a humildade. Eu também tenho que ser humilde para receber. Glória a Deus por isso. Na quarta-feira, estamos na quinta, né? O lava-pés. De madrugada, a agonia no jardim do Getsemane. Já está na quinta-feira, Jesus sabendo, está chegando o dia. Mas o que ele faz? Ele vai para o monte, não de coberta, mas para o monte de Deus. Vai orar. Irmão, quantas vezes a gente passa pela agonia, né? Sabe, amanhã é o dia fatal, é o dia primordial. Amanhã, ou Deus faz ou Deus nos faz. E ao invés de ir para os pés do Senhor, a gente vai para o mall, a gente vai para a pizzaria, a gente vai para a cama, vai dormir, vai fazer, vai para a televisão, vai para o zap, vai para todo lugar. E no outro dia dá errado. E a gente pergunta por que deu errado? Porque a gente começou errado. Então como que a gente tem que fazer? Estamos em agonia? Vá para o monte de Deus orar, amém, amados? Está com necessidade? Busque em Deus a saída. Jesus é traído por Judas dentro da Santa Ceia. Está em João capítulo 13. Na quinta-feira, Judas chega até Jesus e Jesus diz para ele: aquele que me beijar será o traidor. E Judas dá um beijo na face de Cristo. Jesus, na sua onisciência, sabe que a sexta-feira o aguarda. Já estamos encerrando. Na sexta-feira ele foi julgado e foi crucificado. Foi um dia de sofrimento extremo e de injustiças legais. De manhã, julgado pelo Sinédrio, por Pilatos e Herodes. E aquela multidão que eu falei com vocês lá no começo, que pisou sobre os ramos. Aquela multidão que balançou os ramos, dizendo: Hosana, ora vem Senhor Jesus. Vem o Filho de Deus, né? Hosana, Hosana e Hosana. Estava lá diante do Sinédrio, a mesma multidão dizendo: solta a Barrabás e crucifica Jesus. Solta a Barrabás e crucifica Jesus. Na hora nona, 9 horas, a hora terceira, Jesus é crucificado. Às 12h15, onde o povo está tudo no banquete, está comendo, se alegrando e nem se lembra de Jesus. O que eu me lembro é que eu não traí Jesus, eu estou comendo peixe, mas o meu coração está comendo carne.
Então naquele momento, Jesus está sofrendo. Às 12 horas, às 15 horas, as trevas cobrem a terra. Às 15 horas, Jesus morre. E ele diz: tetelestai, está consumado, está acontecido. Morri pelos meus irmãos, por aqueles que eu amo. Fim de tarde, José de Arimateia e Nicodemos sepultam Jesus em um túmulo emprestado. E muitas pessoas perguntam, né? Jesus não tinha nem um túmulo para ser enterrado. Por que ele queria um túmulo? Se ele ia ficar ali apenas alguns dias. Jesus, ele morre e é sepultado em um túmulo emprestado. No sábado, Jesus permanece no sepulcro. Os guardas romanos vigiam a entrada. E uma coisa que me chamou a atenção, irmãos: a pedra não foi colocada, não foi retirada para Jesus sair, não. Foi para que eu e você entrasse sobre aquela pedra, e a gente visse que ele não estava mais lá, que ele está vivo, amém? Que ele vive eternamente. Jesus não precisava ninguém tirar a pedra para ele, ninguém revolver a pedra, ela foi tirada, porque aqueles que viram, disseram: o que você procura não está aqui mais, ele ressuscitou, aleluia. Glória, quantos creem que ele está vivo? Fique de pé nesta manhã, dando um aplauso bem forte ao Senhor. E no sábado, Jesus permanece no sepulcro. Os guardas romanos vigiam a entrada para evitar que o corpo fosse roubado. Há silêncio e luto entre os seguidores. Há pessoas aqui nesta manhã, quem sabe estão vivendo o sábado, estão vivendo o silêncio, estão pensando que você não vai ressuscitar os seus sonhos. Mas esse Jesus que veio falar com você aqui nesta manhã, ele já ressuscitou, e nele nós somos mais que vencedores, amém? Nós somos ressuscitados pelo poder da palavra. E no domingo, irmãos, aconteceu o evento que mudou a história da humanidade. E é por isso que estamos aqui hoje. Eu sei que daqui a pouco as crianças vão caçar ovos. Não tem problema nenhum, porque eles sabem quem é a verdadeira ressurreição. E eles já foram ensinados pelos pais e pela igreja que a Páscoa é bem além de um ovo. Um ovo é diversão, é brincadeira. Amém, amados? Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a ressurreição e a vida. De madrugada as mulheres, Maria Madalena e outros, vão ao túmulo e o encontram vazio. Um anjo anuncia que ele vive. Ele não está lá, mas ele vive. Depois Jesus aparece a Maria Madalena, aos discípulos no caminho de Emaús, posteriormente aos 11 no cenáculo, e depois se apresenta a nós aqui nesta manhã, dizendo: eu estou vivo, e eu vivo pelos séculos dos séculos. E quantos dizem amém? Essa é a verdadeira Páscoa, irmãos, é a verdadeira ressurreição. Jesus passou uma semana sofrendo, pensando, sabendo da sua morte, mas ele continuou o seu ministério. E o que Deus quer é que nós, nessa jornada da igreja, a gente vai passar por lutas, por provações, a gente vai saber, a gente sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo, a gente sabe o que tem que fazer amanhã, os livramentos que Deus tem que dar, mas Deus continua vivo, amém, amados? E nós sabemos que ao seu tempo Ele levantará a sua mão e nos dará o livramento. A gente tem que saber que nós temos que continuar. Não é porque você foi traído, traída, que você vai parar da obra de Deus. Continue. Não é porque você foi mal entendido, mal entendida, que ninguém estendeu a mão para você, te disse paz do Senhor no domingo de manhã, que você vai parar. Não, Jesus foi mal entendido, foi humilhado, foi caluniado, foi desprezado, foi crucificado, e Ele disse: Pai, não impute a eles este pecado, eles não sabem o que fazem. E assim tem que ser na nossa vida. Quantos entenderam a mensagem, amém? Dê um aplauso a Jesus bem forte. Eu quero nesta manhã, antes da gente fazer a ceia, ministrar a ceia, aliás, que você fechasse os seus olhos. Jesus está aqui nesta manhã vivo. Jesus não é uma lenda. Jesus não é uma mulher que teve uma revelação e criou algo que ela sentiu. Jesus não é uma seita, Jesus não é uma religião. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Agora a Bíblia ela diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Irmão, como eu disse, o céu existe, o inferno existe, mas existe uma saída, Jesus. Ninguém vai ao céu senão por Ele.
E Jesus tem ciúme dos seus. Eu quero fazer 2 convites aqui nesta manhã. E o primeiro convite que eu vou fazer, eu vou dizer a você: você não precisa deixar suas amizades, você não precisa deixar as suas coisas que você gosta de usar, de fazer, porque quem faz a transformação é Deus, no tempo dele. A Bíblia diz: vinde como estáis. Mas uma coisa eu posso te dizer, Jesus nunca disse permaneça como está, não. Mas Jesus também mandou ninguém tirar o que está errado. Ele é poderoso para mudar e transformar a vida. Então o primeiro convite que eu faço: tem alguém aqui nesta manhã que quer aceitar esse Jesus que tem poder de levar você para o céu, levar a sua família. Quando a morte chegar, esse Jesus tem poder. Se você tiver Ele no seu coração, se você o aceitar, a Bíblia diz que aquele que crê no seu coração e os seus lábios confessarem que Ele é o Senhor, será salvo. Você quer ser salvo? Porque esse mundo vai de mal a pior, irmãos. Nós não temos perspectiva de coisa boa. Não estou sendo pessimista, eu estou sendo verdadeiro. O que a palavra diz, os tempos são maus, mas você pode ter uma vida de alegria na presença de Jesus. Você pode ter uma vida de confiança, de que o céu está te aguardando. Quantos dizem amém? Então eu pergunto: tem alguém que quer aceitar Jesus aqui nessa manhã? Levanta a tua mão direita para o céu. Jesus te espera de braços abertos. Jesus não quer que ninguém se perca, mas que todos alcancem a salvação. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje, nessa manhã? Levante sua mão. Agora eu quero fazer um outro pedido, um outro convite, aliás. Tem alguém que já aceitou, mas você não consegue seguir. Você não consegue seguir o que o seu coração está pedindo. Seu coração está pedindo para você seguir a Deus mesmo, seguir Jesus, sabe, colocar sua vida para Jesus dirigir, mas você não tem força, e por isso você se esfriou, se afastou. Jesus está dando a oportunidade aqui nesta manhã de você reconciliar com Ele, a nova aliança. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus nesta manhã? Levante a sua mão, Jesus te recebe de braços abertos. Volte para Jesus, venha do jeito que você é, do jeito que você está. Jesus te recebe de braços abertos. Tem alguém aqui nessa manhã que quer reconciliar com Jesus? Amém? Se não tem, nós já vamos orar e agradecer a Deus por essa mensagem. Já vamos ministrar a ceia do Senhor, amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por esta mensagem. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado a Deus porque nós vimos a última semana que antecedeu a morte e a ressurreição de Cristo. Mas também nós temos o privilégio de ver na Tua palavra toda a vida e caminhada de Jesus. Obrigado porque Jesus sempre salvou, Jesus sempre fez o bem, e nós te agradecemos por fazer o bem de nos dar a Tua palavra nesta manhã. Que cada coração saiba que o sacrifício de Jesus foi muito além do comércio da Páscoa, do que o homem tenta inculcar na mente do homem por comércio. A Páscoa foi a entrega de um homem, foi a vitória sobre a cruz, e foi a vitória sobre a morte. É Jesus vivo, Jesus ressurreto. E todos digam amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Diga para o irmão que está do teu lado, diga: Jesus vive. Oh, glória a Deus, Ele vive. Por isso eu posso crer no amanhã. Glórias a Deus. Que manhã extraordinária. Eu vou fazer a leitura rapidamente do texto bíblico da ceia. Se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 a seguir. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim.
porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Por isso examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Irmãos, essa mesa só está posta hoje, sabe por quê? Porque Jesus morreu e Ele está vivo. E no dia que Ele foi traído, Ele instituiu esta ceia. E hoje nós participando do simbolismo do seu sangue e do seu corpo, para a remissão dos pecados, para fortalecimento, para perdão. Então hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, amém? Glória a Deus, feche seus olhos, vamos orar. Pai, graças te damos a Deus, te agradecemos a Deus por este momento, essa oportunidade que tu tem nos dado, meu Pai, a qual, meu Deus, estamos diante desse vinho, meu Pai, e deste pão feito pela mão do homem, mas que agora consagramos e passa a ser o simbolismo do corpo e do sangue de Jesus, ó Pai, a qual foi vertido, Senhor, ali naquela cruz. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de nos fazermos dignos de participar do corpo e de sangue de Jesus, por causa, Senhor, da tua morte, porque Jesus morreu, nós, ó Pai, temos vida, ó Pai, e nós pedimos as tuas misericórdias. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém. Os irmãos que já são batizados nas águas, estão em comunhão com Deus, permaneçam de pé e participem da ceia do Senhor. Os demais podem se assentar, por gentileza, amém? Tendo dado graça, semelhantemente depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isso em memória de mim. E Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com o celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. E ao tornar a praia então, vem o fogo deste pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. Podem participar, amém? Quem ainda não participou. Vamos todos de pé agora, amém? Terminar cantando, louvando ao Senhor. Hoje tu te podes saciar. Se você sabe, cante com a gente. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Pai, nós te adoramos. Obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado pela ceia do Senhor. Obrigado por cada irmão, cada irmã, cada vida. E que nós possamos, ó Pai, te honrar todos os dias da nossa vida, Pai. Nós possamos honrar o seu sacrifício na cruz. E que o Senhor seja a nossa Páscoa, seja a nossa ressurreição todos os dias, Pai. Que o Senhor nasça, ressuscite em nós o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Todos digam amém. Dê um aplauso a Jesus. Podemos assentar. Nós vamos ter agora uma participação das crianças, amém? E aqui eles me fazem um pedido para os irmãos sentarem nos bancos de trás, que eles vão mover as cadeiras, né, da frente. Então, se você puder mover para trás. Ah, vai fazer lá atrás? Ah, então tá bom. Então, desculpe, irmãos.
Eu não sei, ficou meio confuso aqui. Eu não sei se os irmãos permanecem no templo ou se eles vão lá para o fundo. Aqui, ó. É a pedir. Ah, tá bom então. Então eles vai fazer aqui? Vai mudar as cadeiras? Amém. Então os irmãos sentem mais atrás. Eu acho que já deu aí espaço, né? Tá certinho. Fiquei um pouquinho confuso aqui, mas deu tudo certo no final. Amém? Quantas crianças se preparam? Espera só um minutinho. Hoje é aniversário do pastor Kleber. Não, foi sexta, né? Foi ontem, né? Vamos orar pelo pastor Kleber enquanto as crianças se posicionam. Fiquem de pé, amém? Senhor, nós te agradecemos pela vida do teu servo. Meu Deus, da sua família, que tem servido neste lugar, em obediência ao Senhor, tem feito a tua obra, tem amado as almas, tem cuidado das nossas crianças e adolescentes. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor continue dando essa força, dando esta alegria no seu coração. Meu Deus, dando esse ânimo de continuar lutando a sua jornada. Sabemos das lutas, das dificuldades, como todos nós enfrentamos, mas o teu filho tem um objetivo, tem um alvo. Juntamente com a sua família, eles têm realizado este alvo, Senhor, tem acertado o alvo nesta igreja. Que o Senhor continue abençoando, dando autoridade, dando sabedoria e o que mais importante, a tua presença, Senhor. Dê saúde também, prosperidade, vitórias para o teu servo. Nós oramos e desejamos um feliz aniversário e que muitos outros anos de vida venham sobre a vida dele. E toda a igreja diga amém. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. É aniversário da Ana Clara? Amanhã? Vem aqui, serva de Deus. Vem cá, Bruna. Cadê a Bruna? Tá não? Tá aqui? Tá lá no fundo. Nós vamos orar para ela agora. Vem cá, Ana Clara, te abençoar a sua vida, amém? Junto com a igreja, amém? Eita glória. Vem cá, pastora, vamos orar aqui juntamente comigo para Ana Clara e para Bruna. Amém? Rapidinho nós já vamos ver as crianças apresentarem, amém? Acho que a Bruna não quer vir não, né? Então a gente ora daqui, vai te impactar aí, em nome de Jesus. Vamos orar. Estenda as suas mãos, amém? Senhor de toda glória, obrigada, Senhor, por mais a oportunidade de estarmos aqui juntos, celebrando o aniversário do pastor Kleber, da Ana Clara, da irmã Bruna também. Que o Senhor possa derramar as bênçãos do céu, que a bênção do Senhor acompanhe a vida deles nessa terra, enquanto eles andarem sob seus pés, sobre essa terra, que sejam guiados pelo Senhor, que eles possam ouvir sempre a voz do Senhor falar, e que possam ser guiados, que as bênçãos dos céus, presente do Senhor Jesus, desçam sobre a vida deles, Senhor, em sabedoria, em graça, em fidelidade ao Senhor, em nome de Jesus. Todos digam amém. Deus abençoe. Vamos assentar e vamos ouvir e assistir nossas crianças agora, amém? Parabéns a Maria Luísa, toda a equipe que prepararam aí essa festa. Aplaudam mesmo, viu, irmãos? Viva as crianças, amém? Que bênção. Antes das crianças apresentarem, os jovens têm também uma homenagem a fazer, amém? Para Jesus. Samaya, vamos ler um versículo da Bíblia. Vai ser em inglês, mas eu creio que todo mundo vai entender. O meu é Mateus 28, versículo 6, e fala assim: He is not here, he has been raised, just as he said. Come here and see the place where he was lying.
Pai do Senhor. Eu vou ler Luke 23:46. Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he said this, he breathed his last. Amém. A paz do Senhor. Então, eu vou ler Romanos 5, versículo 8. But God demonstrates his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Vamos aplaudir, aleluia. Agora as crianças vão entrar. Good job. Good job, Samara. Agora as crianças, né? Podem entrar as crianças. Podem entrar as crianças. Pode vir. Eu amo a Páscoa, eu amo chocolate. Mas a Páscoa não é sobre chocolate, é sobre o maior amor do mundo. Jesus entregando sua vida por nós. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ele vive para sempre. Ressuscitou, ele vive para sempre. Vamos celebrar, Vamos celebrar. vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Glória a Deus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ele vive para sempre. Ressuscitou, ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar. Glória a Deus. Vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Aleluia! Viva as crianças! Parabéns a todos vocês, amém? Oi, amiguinho. Obrigado, Antes de ir para o próximo Maria vídeo, Luísa, equipe, baixe amém? agora. Deus abençoe por esse momento tão maravilhoso, tão alegre, né? E agora, Maria Luísa? Vai ter a... Depois já vai ter o Taça dos Homens?